Quer saber quais são as opções de trabalho na área de intercâmbio? Olá, aqui é a Bárbara Lopes do Instituto de Intercâmbio e hoje eu tô gravando esse vídeo para explicar para vocês todas as opções de trabalho na área de intercâmbio. Então, se você tem interesse em trabalhar com intercâmbio ou se você gosta de intercâmbio e tá pensando, né, de repente mudar de área, mas não sabe exatamente o que é trabalhar com intercâmbio, quais são as funções, quais são as opções, então esse vídeo é exatamente para você, pra gente deixar bem claro aí as opções que realmente esse mercado traz. Né, eu recebi muitas perguntas perguntando assim exatamente o que é uma consultoria de intercâmbio, se tem que saber vender, se tem outras opções. Então eu senti que existe às vezes assim, quem não é da área ainda fica um pouco confuso, né, em relação a todas as opções, todas as variáveis. Então hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas, tá? Então o que acontece, gente? O setor de intercâmbio, né, a área de intercâmbio, é justamente ela é bem extensa, né? Existem várias opções para se trabalhar, existem várias funções que exigem diferentes habilidades, diferentes conhecimentos mesmo, né? Então isso pode ter uma variação realmente assim incrível, né? É como se a gente falasse assim, deixa eu pensar, vamos supor, vamos trabalhar então na área em um escritório de administração ou em um escritório de contabilidade, por exemplo, né? E aí você tem várias funções que você pode desenvolver lá. Então você pode, por exemplo, ser o próprio contador, você pode ser um assistente administrativo, você pode fazer a parte de logística, você pode ser a pessoa que realmente é responsável por preencher alguns formulários, você pode ser a pessoa que é responsável pela organização. Então assim, existe realmente uma variação muito grande. E no intercâmbio também é assim, né? Então não existe só uma função para trabalhar com intercâmbio, tá? Então existem algumas opções e eu vou explicar cada uma delas aqui para que você saiba exatamente qual que mais se encaixa, o que é mais interessante para você e o que é mais comum, né? O que a gente vai conseguir emprego de uma maneira mais fácil, né? Então eu costumo brincar, por exemplo, que em um escritório de contabilidade a gente vai ter muito provavelmente um contador, né, muito bom que vai na frente do escritório, dois. Então, às vezes, para você ser o contador de fato é um pouco mais difícil. Talvez se você entrar como assistente, depois for subindo, talvez se torne mais fácil. E na área de intercâmbio é a mesma coisa, né? Então, existem várias opções. A opção mais comum e a opção que o pessoal mais precisa de gente trabalhando é na função de consultor de intercâmbio. Eu chamo muito de consultor de intercâmbio, tem algumas agências que chamam de consultor educacional, tem algumas agências que chamam de vendedor, então cada agência tem um nome, mas assim, é muito conhecido no mercado como consultor de intercâmbio mesmo, né? Então quando a gente tá precisando assim de alguém para trabalhar com a gente como consultor, a gente costuma perguntar para os colegas aí de trabalho, né, se alguém conhece algum consultor de intercâmbio. Então o nome realmente mais comum de ser utilizado. E o consultor de intercâmbio é assim, o que as agências de intercâmbio mais precisam. Então, só para ficar claro, onde se pode trabalhar, né, com intercâmbio? Ou em uma agência de intercâmbio, que é o mais comum, mais fácil, ou em uma escola de intercâmbio. O que é uma escola de intercâmbio? Ela pode ter a unidade aqui no Brasil, né, ser uma escola que tem unidades no Brasil todo, mas que tem um escritório de representação aqui, e aí você tem que divulgar, né, passar todas as informações dessa escola para as agências. Ou você pode trabalhar em uma escola no exterior. Então, no exterior, ao invés de lidar com agências, você vai lidar com os alunos direto. Então, você recepciona os alunos que chegam lá. Então, esses dois meios, assim, que são as possibilidades na área de intercâmbio. Ou em agência ou em escola. O consultor de intercâmbio, ele pode trabalhar tanto em agência quanto em escola. A maioria das escolas não tem consultor de intercâmbio, mas existem algumas escolas, em alguns mercados específicos que sim, tem consultor de intercâmbio e faz a matrícula do aluno diretamente pela escola. Mas o mais comum é em agência de intercâmbio mesmo. Então, assim, agência de intercâmbio realmente tem muita opção, né? Então só no Brasil tem 5.245 empresas cadastradas no setor de intercâmbio. E o que acontece? Dentro de uma agência de intercâmbio, normalmente em torno de 80% das pessoas que trabalham dentro dessa agência são consultores de intercâmbio. Ou seja, tem muita agência de intercâmbio e tem muitas vagas para consultor de intercâmbio. Então vou até dar o exemplo da minha agência mesmo.
Na minha agência, por exemplo, sou eu, meu marido, né, o Lucas. Ele faz toda a parte administrativa, marketing, captação de contatos. Eu faço toda a parte de gerenciamento comercial, então eu acompanho a equipe, faço toda a parte de tarifário, de auxílio nas vendas, auxílio nos atendimentos. E aí eu tenho uma pessoa que é o meu operacional, então esse operacional faz matrículas, a gente entra em detalhes já. E aí eu tenho 4 consultores. Então assim, na minha agência é 50% consultor, 50% outras atividades. Mas se eu não for contar nem eu nem meu marido, né, que somos os proprietários, então realmente a gente tem aí uma quantidade bem maior de consultores, né? Então assim, na maioria das agências é assim que funciona. Nas outras agências que eu trabalhei, ó, teve uma agência que eu trabalhei que eram 4 consultores e a gerente. Só, isso é bem comum, né? Essa formatação é bem comum. Então, assim, a maior parte das vagas de trabalho para intercâmbio é como consultor de intercâmbio, tá? E não é vantajoso ser consultor de intercâmbio só pelo fato de ter muita opção de trabalho. Tem uma outra vantagem também. Além de ter muita opção de trabalho, o mercado precisar de muita gente, precisar de gente na área de consultor de intercâmbio. Além disso, é a função que mais vai ganhar, que mais tem possibilidade de aumentar o ganho, mais tem a possibilidade de crescer, né, realmente na empresa em relação à parte financeira. Porque o consultor de intercâmbio, ele é comissionado. E normalmente a comissão na parte de consultoria de intercâmbio, ela é boa, né? É claro que depende de cada agência, né? Então tem agências que pagam um pouco mais, agências que pagam um pouco menos, mas assim, realmente no geral tem grandes possibilidades. Mesmo que não seja uma comissão tão alta, no volume você ganha, ou se já for mais alta, não precisa de um volume tão grande. Mas assim, é a função também que acaba tendo melhor ganho dentro de uma agência de intercâmbio, tá? Então essa função realmente assim, se você pensa em entrar na área de intercâmbio, se você ainda não sabe exatamente o que fazer, não tem ainda, né, ainda não escolheu a função ou ainda não entendeu, né? Agora você vai entender depois desse vídeo, mas ainda não entendeu, começar como consultor de intercâmbio faz todo sentido por conta disso. Arruma trabalho fácil na área e você tem possibilidade realmente de ganhar bem, de ir crescendo aí por conta do comissionamento, tá? Como consultor de intercâmbio, apesar de ser comissionado, tem também a questão do salário fixo, tá? Então não tem nenhuma agência de intercâmbio que só pague a comissão, a não ser que seja algum trabalho diferente, home office, que é mais difícil, mas no geral tem o salário fixo, tem a comissão e os benefícios normal de qualquer empresa, tá? Né? Vale transporte, vale refeição. Então essa vaga realmente, nessa função realmente é bem interessante, é uma das que realmente o mercado mais precisa, tá? Agora sim, Bárbara, o que faz um consultor de intercâmbio, né? Então, só para ficar bem claro para vocês, um consultor de intercâmbio, o que ele faz? Ele presta uma consultoria, né? Meio óbvio, mas vamos lá, às vezes parece óbvio, mas não. Então, assim, ele presta uma consultoria para uma pessoa que pensa em fazer um intercâmbio. Então, assim, se uma pessoa chega até você que nunca fez intercâmbio, muitas vezes nunca viajou para fora, ela não sabe nem por onde começar. Então, por isso que essas pessoas procuram os consultores de intercâmbio nas agências. Porque primeiro elas querem entender assim, que tipo de intercâmbio é para ela. Eles querem entender assim, qual é o país que mais se encaixa para o perfil ou para os objetivos dela, né? Quer entender como funciona o visto, quer entender como funciona o programa, como que ele vai evoluir o idioma, ou se não for idioma, for outro tipo de programa, como que funciona, como vai ser, né? Acomodação, adaptação. Então, assim, os consultores de intercâmbio têm como função realmente analisar o perfil desse cliente, né? Analisar o perfil dessa pessoa que entra em contato, né, com a agência, ver o que mais se encaixa de acordo com o seu know-how, né? Então, de acordo com todas as informações que ele tem, ele vai realmente filtrando e vai encaixando mesmo, né, as opções que mais se adequam ao perfil do cliente e vão deixando o cliente realmente mais seguro, mais certo do que ele quer. Então, até que o cliente olhe e fale, nossa, é isso que eu quero, é isso que faz sentido, né? Então, basicamente é esse trabalho de consultor de intercâmbio, tá? Aí você pode virar pra mim e falar assim, mas Bárbara, tem tanta informação na internet, tem tanta coisa, será que ainda procuram mesmo consultor de intercâmbio?
procuram, gente. Pensa assim, o problema da internet hoje, né, pelo menos na área de intercâmbio, é que o quê? Tem muita informação. É exatamente esse problema, tem muita informação. Então, o que que acontece? O aluno começa a pesquisar, ele fica maluco. Porque assim, ele acha uma informação em um blog, uma informação em um site, aí outra informação completamente diferente de alguém que já viajou. Então, ele começa a ficar inseguro, ele fala, nossa, o que que será que tá certo, né? Realmente é isso, é aquilo? O que que mais se encaixa pra mim? Beleza, eu tô vendo, sei lá, Canadá, mas será que pra mim não seria mais interessante Estados Unidos? Será que pra mim não seria mais interessante Inglaterra? Como é que eu vou saber? Eu vou pesquisar, tipo, muito todos e ainda assim vou achar informações desconexas, né? Então, assim, o consultor, ele vai atender de acordo com as informações, de acordo com experiências, né, de alunos que ele já passou e às vezes de acordo com sua própria experiência, se ele já fez intercâmbio, tá? Lembrando que não é obrigatório ter feito intercâmbio, algumas agências pedem, mas não são todas, tá? Então, assim, realmente é prestar toda essa consultoria. E aí, obviamente, por ser um processo, um trabalho realmente de consultoria, ele também tem metas, né? Então, assim, é esperado que o consultor de intercâmbio realmente ele efetue um número específico de matrículas ou efetue um número de matrículas de um determinado valor que é pré-estabelecido pela agência. Então, assim, assim, eu não gosto de chamar de venda, tá? Muitas pessoas falam, é vendedor, né? É realmente como se diz, um trabalho de vendas, né? E assim, eu não encaro exatamente dessa forma. É claro que assim, vai demandar um pouco ali de técnicas de venda, vai demandar um pouco de técnicas de conexão, de explicação, ter realmente clareza, né, nas explicações. Então exige algumas técnicas, mas totalmente assim, técnicas que podem ser aprendidas. Mas assim, eu não encaro exatamente como assim, venda, porque às vezes quando a gente pensa em venda, né, vem alguma coisa meio negativa, né, na cabeça. Então às vezes pode estar acontecendo com você. Então por isso que eu tô até tocando nesse assunto. Então assim, o intercâmbio ele é muito mais consultoria, assessoria, do que efetivamente venda. Às vezes eu às vezes costumo ter uma conotação assim. Quando a gente tá falando de venda, parece que a gente vai vender algo que não vai ser bom pra pessoa, né? Que não vai ser legal, a gente tá forçando uma venda que não é legal. Mas intercâmbio não é assim. Por quê? Porque, gente, o intercâmbio, ele é transformador, né? Então, assim, ele é tão transformador que você tem certeza que aquilo vai mudar a pessoa pra melhor, que ela vai se transformar, que ela vai conhecer outras culturas, que ela vai melhorar o idioma, que ela vai voltar com um currículo melhor. Então, por isso que eu não gosto de chamar de vendas. Por quê? Porque, na verdade, você não tá vendendo algo que vai ser ruim pra pessoa, que não vai ser bom pra pessoa. Você tá vendendo algo, né, que vai transformar a vida dessa pessoa. Por isso que eu não gosto de chamar de vendas. Então, realmente é uma consultoria, né? Eu falo que você efetua matrículas. E também não adianta nada, né? Às vezes a gente fala consultoria, né? Algumas pessoas viram e falam assim, mas consultoria, então não é venda, então eu não vou ser cobrado por venda? Vai ser cobrado por venda, gente, vai ser. Consultor, ele é cobrado por venda. Mas, o que você vai fazer? Não adianta também, pensa agora assim na parte mais transformadora da coisa, né? Vamos supor, se você fizer um atendimento com o cliente, fizer, e ele nunca decidir fazer intercâmbio, ajudou alguma coisa? Né? Ele mudou alguma coisa na vida dele? Não, porque ele só pegou informação, mas não agiu, né? Quem realmente evolui não é aquele que aprende muito, é aquele que aprende mas e coloca em prática, né? Então, sua função como consultor é realmente o quê? Fazer, passar as informações, mas fazer com que o seu aluno coloque em prática. Então é esse tipo de técnica assim que a gente fala, que é o dar as informações necessárias, dar a consultoria, ajudar o aluno a escolher a melhor opção de intercâmbio para ele e depois fazer com que ele tome ação, né? Então basicamente é isso. Então assim, é um trabalho bem diferente do que outro tipo de venda, porque assim é gostoso, você sente que você tá ajudando a pessoa, sabe? Então encara por esse outro lado, porque realmente é isso, vai ter meta, você vai ganhar comissão, obviamente você vai querer vender, mas mais do que isso, pensa que cada venda é uma vida transformada, é um sonho realizado. Então isso que é muito bonito, sabe, no trabalho de consultor de intercâmbio. É muito bacana, assim, você atender um cliente que às vezes você vê que tá juntando, assim, cada centavo, cada moeda pra fazer um intercâmbio, e aí você vê ele indo, você vê ele voltando completamente diferente. Ou quando ele tá lá, ele te manda foto, ele tá super feliz. Então, assim, são muitas coisas, assim, que é muito gratificante, sabe? Então, muito mais do que pelo dinheiro, você acaba fazendo
pela transformação, pelo seu crescimento pessoal também, né? Pela sua contribuição para o mundo e ao mesmo tempo você, logicamente, consegue ganhando sua comissão e seu dinheiro. Então, assim, é muito, assim, prazeroso nesse ponto, tá? Então, não é um trabalho assim, é venda ruim. Não pense isso, tá? É venda bom, né? Talvez se você já é vendedor, se você já trabalha com isso, pra você beleza. Mas se você nunca trabalhou com vendas é uma coisa que acaba assustando, né? Então pensa nisso, que é uma venda assim totalmente positiva, tá? Você só precisa realmente passar informação, prestar consultoria e fazer com que o aluno realmente, né, se torne um aluno, né? E parta pra ação, tá? Então essa função de consultor de intercâmbio é assim, dessa forma que eu expliquei, a mais fácil, que ganha melhor, né, que tem melhores possibilidades, tá? Mas se você de repente não gosta muito de lidar com pessoas, você prefere outro tipo de função, também tem outras funções, tá? Então tem uma outra função que a maioria das agências de intercâmbio, elas precisam, que é na parte de operacional, né? Depende de cada agência. Eu, por exemplo, chamo de operacional a função. Tem pessoas que chamam de, né, agências que chamam de departamento de bookings, né, ou departamento de matrículas. Então realmente tem essa variação de nome, mas essa função nada mais é do que trabalhar mais por trás das câmeras, né? Então essa pessoa que opta por trabalhar como operacional, por exemplo, ela não vai ter o contato direto com o cliente. Ela vai ter contato com quem? Com as escolas no exterior, né? Então, nesse caso de operacional, a pessoa ela precisa ter um inglês muito bom, tá? Diferente do consultor de intercâmbio, que não precisa de inglês, dá pra se virar, né? Eu vou explicar isso um pouquinho em outros vídeos, mas assim, o operacional precisa de muito bom inglês. Por quê? Ele vai ser responsável por toda a parte de documentação, reservas, matrículas do aluno. Então, basicamente, o consultor, ele faz a venda, né? Ele faz a matrícula do aluno, só que ele não faz a matrícula, né? Ele efetua a venda. Então, ele faz o contrato e realmente faz com que aquela pessoa se torne um aluno da agência, né? Uma vez que se torna aluno da agência, o que vai acontecer? Venho para esse operacional e esse operacional vai fazer o quê? Vai preencher o formulário de matrícula, vai pedir documentação para o aluno ou para o consultor, depende do processo ali de cada agência, mas ele pede as documentações necessárias, ele envia para a escola, né, para as diferentes escolas no exterior, a matrícula, então o formulário vai para essas escolas, né, que são várias escolas ao redor do mundo, né, em todos os continentes, então tem contatos com várias escolas, várias pessoas diferentes. Ela que faz a reserva também de acomodação, então ela colhe o perfil do aluno, né, envia para as escolas também. Quando chega a confirmação de matrícula, quando chega a confirmação de acomodação, essa pessoa ela checa tudo, vê se está tudo 100% certo, né, libera para o aluno tirar o visto. Então ela vai fazendo a parte burocrática da coisa, né? Só que como ela fala com escolas do mundo todo, né, essa pessoa, ela vai falar sempre em inglês, né? Inglês é o idioma em comum ali entre as escolas. Então existe toda essa necessidade de falar o idioma, tá? Então a maioria, né, dos contatos é feito por escrito, então são e-mails que realmente escreve já o formulário, às vezes é um sistema, mas tudo em inglês, envia para a escola e aí quando chega também chega em inglês e tem essa conferência. Mas também o operacional ele é responsável por resolver alguma coisa que possa ter acontecido ali no meio do caminho. Às vezes um erro em algum documento, ele que pede essa alteração. Às vezes algum aluno que chegou lá, teve algum problema, alguma questão que precisa conversar com a escola. Aí nesses casos mais extremos, onde é mais urgente, onde realmente assim tem que ser uma resposta mais imediata, aí não rola o e-mail, né? Então esse operacional realmente pega o telefone e liga, então é nesse momento que o operacional vai falar em inglês, né? Então ele precisa ter o inglês, assim, não precisa ser super maravilhoso, avançadão, mas precisa ser um intermediário bom, que dê pra entender, que dê pra fazer uma ligação no momento de urgência e que dê pra escrever todos os e-mails sem passar vergonha, né? Aquela coisa toda. Então o operacional não tem contato com o cliente, mas precisa ter um nível de inglês muito bom, tá? E também uma informação bem importante, o operacional, ele tem que ser uma pessoa muito organizada, tá? Se você é uma pessoa que não é muito organizada, que não consegue muito organizar as ideias, mexer muito com planilha, se você não é organizado, trabalhar com operacional pode ser um verdadeiro desafio, tá? Por quê? Porque assim, imagina só quantos alunos uma agência de intercâmbio não tem, né? Então, essa pessoa ela toma conta de muitos alunos,
muitas documentações, tem que ficar realmente de olho em cada documento que tá faltando. É assim, uma checagem diária de tudo que tá acontecendo com cada aluno, né? Então é de extrema importância que essa pessoa, né, que se você tá pensando nisso, você seja bem mais organizado. Porém, o operacional, normalmente, ele tende a ganhar um salário fixo, não tem comissionamento, né? E o fixo, assim, sendo bem honesta com você, não é um fixo alto, tá? Então, assim, o operacional, para dar uma ideia mais ou menos, varia aí, vai em torno mais ou menos de R$1.500 a R$2.500 mais ou menos o fixo, só para dar uma ideia, né? Então é mais ou menos isso, sendo com consultor de intercâmbio, trabalhando bem, vendendo bem e tal, pode chegar em torno aí de R$7.000 mais ou menos por mês, de uma forma bem tranquila, assim, sabe? Então a diferença ela é grande na parte financeira, tá? Então é algo a se pensar também. E existe mais uma opção, né, em agências de intercâmbio aqui no Brasil, que assim, não é toda agência que tem, então normalmente são as agências maiores, né, as agências pelo menos medianas, né, assim, que tem essa função, que é uma função de pós-vendas, né? O que é esse pós-vendas? Normalmente essa pessoa ela é responsável por todo o processo depois que vende, sem ser a parte burocrática, né, que é o operacional, né, a parte de documentação não, mas assim, depois que vende, é a pessoa responsável às vezes por manter o contato com esse cliente, né, algumas agências o consultor sai de cena e entra uma outra pessoa, mas no geral fica o consultor. E esse pós-vendas ele entra quando? Próximo do embarque desse aluno. Então, um pouco antes do aluno embarcar, é feita uma reunião pré-embarque, né? Dadas as últimas informações ali para o aluno ir realmente 100% seguro. Então, às vezes é uma reunião, são reuniões individuais, tem agências que já são reuniões com grupos, onde ali essa pessoa vai passar todas as informações de como vai ser no exterior, como vai ser na escola, como vai ser no avião, como vai ser na imigração, né? Como vai ser a questão de chegando lá na família ou chegando lá na residência, primeiro dia de aula. Então, passa um geral, passa a questão de adaptação, né, o que eles têm que esperar do intercâmbio, passa uma visão geral mesmo assim do intercâmbio e a partir do momento que o aluno embarca, aí passa a ser responsabilidade dessa pessoa do pós-vendas, tá? Basicamente essa pessoa ela tá ali de prontidão, né, para ajudar o aluno caso ele precise de alguma coisa. Então essa pessoa ela vai estar sempre checando se tá tudo bem com o aluno, né? Se tá tudo bem, beleza, se não tá tudo bem, é essa pessoa também que vai ajudar esse aluno. Então às vezes realmente até acalmar o aluno, porque às vezes é uma questão mesmo de um choque cultural, né, uma questão de não estar se adaptando perfeitamente, né, com um local, às vezes não é nenhum problema, ou às vezes é um problema mesmo, né, precisa trocar de acomodação, ou sei lá, teve algum problema com o transfer, então é a pessoa responsável por cuidar do aluno enquanto ele está lá no exterior, tá? Como eu disse, não são todas as agências que têm essa função, mas quando tem, é isso que realmente vai fazer, né, normalmente agências maiores, tá? E valores, né? Para quem trabalha com essa parte de pós-vendas, o valor também ele costuma ser mais baixo, né? Em torno mais ou menos de R$1.500, R$1.800 mais ou menos, né? O fixo, não tem comissionamento. E assim, é um trabalho que a pessoa tem que ter assim um pouco, como eu posso dizer, um pouco de psicólogo, assim, sabe? Eu costumo falar. Então, assim, tem que ouvir o cliente, tem que acalmar o cliente, tem que deixar ele desabafar, tem que resolver, tem que entender o que ele tá passando. Então, assim, não pode ser uma pessoa extremamente nervosa, brava, porque assim não vai resolver nada, mas também não pode ser uma pessoa completamente tranquila, né? Tem que ser um meio termo, que ouça a pessoa, né? Ouça o aluno pelos momentos que está passando, mas gere uma solução, né? Consiga resolver, né? Então, assim, é mais ou menos esse a função. Então, assim, é interessante você ver se você se adapta com esse tipo de coisa, porque querendo ou não, é como se fosse uma pessoa do saque, das empresas aqui. Então, vai ouvir as reclamações, ou vai ouvir os desconfortos, né, do aluno. Então, tem que estar preparado também para não se abalar, né, emocionalmente ali com os problemas, mas sim resolvê-los, né? Então, essa é uma outra função. E ainda tem uma última função que é bem comum, que aí já não é aqui, né, nas agências do Brasil, aí já é comum nas escolas do exterior, que é a recepção dos alunos lá no destino, né? Então, vamos supor, eu trabalhei numa escola lá na Irlanda, e eu trabalhava oferecendo os programas de intercâmbio para os brasileiros irem estudar na Irlanda, mas também eu recebia todos os alunos lá. Então o que eu fazia? Eu recepcionava eles, dava boas-vindas, passava todas as informações e as regras das escolas. Uma vez por... Como é que era?
uma vez por mês, eram 4 consultores, né? Uma vez por mês lá, cada um tinha que levar os alunos até o banco para abrir a conta no banco, levar os alunos até o PPS para tirar uma carteirinha lá da Irlanda. Então assim, a gente fazia todo esse trabalho meio que externo. Então é legal porque eu trabalhava dentro da escola, né? Trabalhava mandando alunos mesmo, mas também recepcionava eles, né? Então nesse caso eu, né, particularmente eu trabalhei com as duas funções. Eu era consultora e recepcionava os alunos, né? Então enquanto eu estava no escritório, né, da escola mesmo, eu trabalhava captando alunos e quando era minha vez, eu recepcionava os alunos, fazia as reuniões. Então, assim, era bacana que teve essa junção. Mas existem algumas escolas ou até agências locais, né? Existem agências de intercâmbio que não são aqui do Brasil, ou até que são, mas que têm unidades lá locais justamente para recepcionar o aluno. Então, também existe essa possibilidade. Então, existem agências e escolas que só têm essa função, só recepcionar os alunos, ajudar os alunos, tirar dúvida, ajudar na adaptação. É meio parecido com pós-vendas, mas é pessoalmente, né? Pessoalmente o negócio é mais fácil, né? Porque você tá lá no país, você tá inserido na cultura, é muito mais fácil de você conseguir realmente fazer toda ajudar o aluno mesmo, né? Na adaptação, porque você passou, né, por aquilo. Então, também é uma boa opção, tá? No geral, como é no exterior, gente, às vezes a gente pensa, vou receber em euro, né, vou receber em dólar. O que acontece? Normalmente esse tipo de emprego fora também não paga-se bem, tá? Paga-se pra viver, né? Porque assim, lá fora a gente ganha pouco e vive bem, né? Na maioria dos países, pelo menos, né? Então, trabalha pouco, ganha pouco e vive muito bem. Então, assim, é um pouco pra nós, assim, se a gente for fazer a conversão, a gente falar, nossa, é isso, daria mais ou menos, aí vai em torno de uns 800 euros, vai, mais ou menos, na escola, às vezes até um pouco menos e com comissão, depende, né? Mas assim, pra viver lá fora tá legal, mas não é nenhuma função, se você for, né, decidir aí por trabalhar recepcionando os alunos fora, não é nenhuma função que você vai chegar ganhando super bem e já abalando, não, é um início de alguma outra coisa, tá? Então assim, é muito legal, a experiência é incrível, mas talvez assim, dessa função não dá pra ir subindo, tá? Porque normalmente é uma função mais, como eu posso dizer, mais rotativa, né? Toda vez vai entrando uma pessoa nova, tal, não é uma pessoa que precisa ser muito maravilhosa, muito bem treinada, muito, né, muito boa mesmo na profissão pra ir bem. Não, eles vão trocando e não é algo que eles tomam, assim, se preocupam tanto em manter a mesma pessoa. Então não é algo que dá pra crescer muito, tá? Começando, né, ficando nessa função. E fora isso, existem algumas outras funções que aí, assim, não é que tem na maioria das agências ou em algumas agências específicas, né? Assim, é bem de agência para agência. Então, por exemplo, existem agências que tem pessoas, principalmente as grandes, né? Que tem pessoas responsáveis por produto. O que é, né? Um gerente de produto ou um assistente de produto, né? O que seria isso? São pessoas que trabalham na parte de procura de novos cursos, né? Com as escolas. Então, é a pessoa que busca uma escola nova, é a pessoa que entende a escola, que realmente, né, pega os cursos mais interessantes ali para oferecer, faz os treinamentos, muitas vezes com os outros consultores. Então eles colocam os serviços, né, os cursos, na verdade, né, para vender. Só que para vender precisa o quê? Saber a informação, ver se é bom, né, se realmente é o que estão prometendo, passar para o consultor vender. Então ele tem todo esse trabalho de capacitar o consultor a vender, né, ou a oferecer o que realmente a agência quer. Então é uma função legal também, mas funciona bastante nas agências grandes, né, não costuma ter nas agências menores, tá? Mas basicamente é isso. Então, consultor de intercâmbio, operacional, pós-vendas e recepção de alunos lá no destino, ou por escolas ou nas agências locais, tá? Então, essas são as funções possíveis. É claro que assim, pode ter uma variação ou outra dependendo da agência, dependendo do que você for fazer, mas é o mais comum, são as possibilidades mais oferecidas mesmo. Mas como eu disse, né, a cada uma vaga de operacional, a cada uma vaga de pós-vendas, vai ter aí 5, 7 vagas de consultor de intercâmbio, né? Então assim, minha dica, né, para você que quer começar a trabalhar com intercâmbio, não sabe muito por onde começar, não sabe muito o que fazer, eu particularmente indico mesmo começar pela parte de consultoria de intercâmbio, né? Se tornar um consultor de intercâmbio. Por que eu falo isso? Primeira coisa, como consultor, você aprende muito.
tá? Então é um jeito de você ter uma entrada na agência, né? Então você entrou, quando você atende o aluno, você entende o que o aluno quer, o que o aluno busca, quais são as dúvidas, quais são os medos. Então você, assim, acaba pegando muita informação geral. Mesmo que depois você fale, não quero, vou, né, tentar uma vaga de operacional, vou tentar uma vaga de pós-vendas, o que vai acontecer? Você já vai ter um currículo com experiência na área, né, de intercâmbio, que é maravilhoso, e você já vai ter know-how, você já vai entender bem mais, assim, pelo menos um funcionamento no geral da agência. E aí, para você se tornar um operacional, mesmo que não seja daquela agência, né, seja de outra, por exemplo, é muito mais fácil. Por quê? Porque você já entendeu mais ou menos como a coisa funciona. Então, eu particularmente acho que, assim, começar como consultor de intercâmbio faz todo sentido, porque você aprende, porque você vai ter contato com todo mundo, porque você vai conseguir ver se realmente é o seu dom, se você consegue, né? Assim, eu falo dom, né? Jeito de falar, mas eu falo que pra ser consultor não precisa ter dom, né? Precisa saber o que fazer, né? Então, assim, às vezes você gosta, e aí, se você gostar, melhor ainda, porque pensa que é a função que melhor ganha, né? Então, começa por essa opção. E depois, se você for sentir necessidade, você pode ir mudando, tá? Então, assim, realmente é uma porta de entrada muito mais fácil do que as outras funções. Então você vai escutar eu falar muito de consultor de intercâmbio, agora você já sabe o que é um consultor de intercâmbio, você já sabe por que as pessoas começam por essa área e talvez, né, te interesse saber um pouquinho mais especificamente dessa função de consultoria de intercâmbio, tá? Espero ter te ajudado aí com as informações, espero que você tenha ficado com a vontade maior aí de entrar na área, de trabalhar com intercâmbio, que é uma área, assim, extremamente maravilhosa. E se você gostou, se esse vídeo realmente fez sentido pra você, curta aqui esse vídeo, se inscreva no canal e do ladinho ativa o sininho, tá? O sininho, assim que você ativar, ele ajuda muito porque ele vai começar a te avisar sempre que eu gravar novos vídeos. E eu vou postar vídeo aqui todas as semanas, 2 vezes por semana, toda terça e toda quinta. Então, sempre que tiver o vídeo, você vai ser avisado, então você não perde. Então, se inscreve, clica no sininho e aí você consegue sempre acompanhar e eu vou falar muito dessa profissão incrível aqui pra vocês, tá certo? Nos vemos por aí.